Nós estamos dentro de uma série com o nome de Firmes. Essa série é baseada na carta de Filipenses, né? Carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja que se reunia nessa cidade de Filipos, né? Uma cidade que é como o Sandro disse na semana passada, que era uma colônia romana. Assim como na semana passada, né, o Sandro falou sobre firmes na unidade, e hoje o nosso tema é firmes na atitude. E a gente vai ver como essas coisas têm relação, porque o que eu quero propor hoje aqui é a atitude que talvez nos fortalece, nos ajuda a mantermos essa unidade. Bom, assim como a maioria das cartas de Paulo, né, elas são dirigidas a uma comunidade, a uma igreja que se reúne numa cidade. E só isso já é extremamente significativo para a gente refletir. A palavra igreja, né, sempre que quando ouve, né, a tradução da Bíblia hebraica para o grego, sempre que aparecia povo de Deus, foi traduzido pela palavra grega eclésia. E a palavra grega eclésia, que é a nossa palavra igreja, ela dizia respeito à assembleia dos cidadãos livres no mundo grego. Então, são os cidadãos que têm direito de voto, os cidadãos que são livres, e eles têm direito de se reunir para pensar o funcionamento da cidade, as leis, as normas, como as coisas devem acontecer. Então, só isso eu já acho extremamente significativo, porque aponta para nós, como igreja, para a questão de ser povo. Nós somos a Assembleia de Deus, o povo de Deus. E se nós somos um povo, significa que a gente tem uma cultura, significa que a gente tem uma ética, a gente tem uma moral, a gente tem um caráter, tem uma forma de ser. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de enfatizar nesta manhã, sobre a atitude, a forma de ser deste povo, dessa Assembleia de Deus que se reúne em torno de Jesus Cristo. Existe uma forma de ser, existe uma atitude que é padrão desse povo de Deus, e é para isso que a gente vai tentar olhar na carta aos Filipenses. Logo no verso 1, né, do capítulo 1, a gente encontra a seguinte saudação de Paulo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Duas coisas chamam a atenção aqui. A primeira delas é Paulo se apresentando, ele e Timóteo, como servos. E aqui a palavra servo, ela tem a conotação também de escravo. Então, Paulo está se apresentando, ele, aquele que foi o fundador desta comunidade, aquele que está escrevendo para a manutenção desta comunidade, se apresentando como servo, como escravo de Jesus Cristo. E a segunda coisa que chama a atenção é os destinatários, né, dessa carta, os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então, essa palavra santo, ela está remetendo a algo que é separado. A gente pode ter a ideia disso. Dentro da cidade de Filipos, tem um grupo, agora, separado. Dentro da dinâmica dessa cidade, da forma de ser dessa cidade, né, das leis dessa cidade, da ética dessa cidade, da moral dessa cidade, tem um grupo que foi separado. Esse grupo, os santos. Mas como que esse grupo vive? Qual é a atitude que vai determinar a vida e a dinâmica desse grupo? Paulo está aqui apontando o caminho. Atitude de servos. Então, o que eu vou tentar refletir com você nessa manhã é isso. Nós somos igreja, somos povo, a Assembleia de Deus. E é requerido de nós uma atitude para o funcionamento dessa Assembleia, dessas relações. E a atitude é a atitude de servo. Se a gente pensar um pouquinho sobre a igreja lá em Filipos, se você for olhar para o livro de Atos, você vê ali um pouquinho da história da fundação, do começo dessa igreja. Lá em Atos 16, do 13 ao 15, a gente encontra um personagem, que é Lídia, né? E Lídia diz que ela era uma negociante de púrpura da cidade de Tiatira. Ela era adoradora de Deus e ela estava escutando Paulo
durante um dos seus discursos, quando ele estava apresentando o Evangelho. E aqui acontece algo interessante, no verso 14, a parte B do verso 14. O Senhor lhe abrira o coração para que ela entendesse o que Paulo dizia. E o verso 15. Tendo sido batizada, ela e os da sua casa, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-nos em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Então, olha só que movimento interessante. E é o movimento que acontece hoje também. Paulo está apresentando o Evangelho. Lídia é uma adoradora de Deus, né? E ela ouve e atende a mensagem. Fala que o Senhor lhe abriu o coração para que entendesse a mensagem. E como resposta dessa abertura do coração, desse entendimento da mensagem, ela é batizada. Então, a mensagem antes e a mensagem hoje, ela continua tendo o mesmo objetivo. E o objetivo é gerar vida nova. Esse é o símbolo do batismo, que o batismo representa. A morte do velho eu, do velho homem, da velha mulher, que agora renasce em Cristo para uma nova existência, deixando para trás o seu antigo jeito de ser, deixando para trás os seus pecados em arrependimento, e agora sendo transformado dia após dia à imagem de Cristo. Esse é o símbolo forte do rito do batismo. Nova vida, nova existência em Cristo Jesus, onde as coisas antigas são deixadas para trás. E é isso que acontece com Lídia. Mas é interessante que ela é batizada, assim como toda a sua casa. E esse é um ponto interessante de pensar. A casa, na sociedade greco-romana, ela é a estrutura base de toda a sociedade, a célula base, né, para o funcionamento dessa sociedade. E aqui, se a gente pensar na casa como essa célula menor dentro da sociedade, que está espelhando e refletindo a sociedade maior, é significativo que novos indivíduos dentro das casas, ou uma casa toda convertida, batizada, vai gerando uma nova dinâmica de vida. E isso vai trazendo uma subversão dos valores, da ética, da moral, da forma de ser, da forma de se relacionar, do amor, da justiça, através dessa célula que é transformada. Então, chama sempre a minha atenção essa questão da subversão que o cristianismo vai causando dentro da estrutura maior. Não é uma subversão de cima para baixo, mas ela é, às vezes, invisível, por vezes imperceptível, como um fermento misturado na massa, como uma semente que foi plantada dentro da terra, e daí ela vai lançando as suas raízes, e o fermento vai levedando toda a massa. Então, percebe que Paulo, é daí que eu acredito que vem a empolgação dele, porque Paulo está convicto de que indivíduos renascidos em Cristo, vivendo uma nova dinâmica dentro da casa, do lar, uma dinâmica agora baseada no serviço, no exemplo de Cristo, vai gerar transformação dessas relações. E isso vai como que um vírus que vai infectando toda a sociedade e trazendo uma nova forma de viver, uma nova forma de existir, uma nova forma de se perceber no mundo e uma nova forma de perceber o outro. Falando um pouquinho sobre a casa, essa unidade base da sociedade, como eu comentei, ela espelhava, dentro do mundo greco-romano, a hierarquia e a estrutura piramidal desse mundo. Então, é um mundo extremamente hierárquico, é uma estrutura de pirâmide, onde aqueles que estão no topo dominam, através da força ou através da ideologia, no sentido da manutenção do seu poder, de permanecer no poder, no sentido de serem servidos. E aqueles que estão embaixo da pirâmide, eles se submetem, seja pela força, seja pela ideologia que lhes foi vendida. E essa estrutura, ela tem como resultados injustiças, desigualdade, opressão. Então, Paulo, acredito que está convicto da transformação da sociedade, através da transformação de indivíduos, através da transformação desses pequenos núcleos, dessa eclésia do Deus vivo que vai vivendo dentro da sociedade,
assim como era a igreja ali em Filipos. E isso vai trazendo transformação. Um exemplo da vida nessa sociedade, a gente pode pensar no imperador, que está lá no topo da pirâmide, que é o mais importante, considerado o salvador, um benfeitor divino, aquele que trouxe a paz, aquele que trouxe a prosperidade, aquele que trouxe um novo tempo, a aurora de um novo amanhecer, o príncipe da paz. Mas a gente vê que essa paz, ela é uma paz subjugando, dominando, pela força da intimidação daqueles tantos que o império crucificava, ou pela força da ideologia que vendia a ideia de que o imperador era divino, então era legítimo se submeter a ele. Parece algo distante da gente, tão distante, mas, no fim das contas, é uma estrutura de indiferença pela vida humana. É uma estrutura que subjuga, que oprime, que perpetua as injustiças. E a casa, esse núcleo base da sociedade, vai espelhar, no fim das contas, o funcionamento dessa estrutura. Dentro das casas, você tem os pais das famílias, os chefes da família, e eles têm abaixo deles as suas esposas, os seus filhos, os seus escravos, e eles detêm sobre eles o direito de vida e morte. Sempre que a gente olha para a sociedade romana, a gente pode falar como que Paulo pôde caminhar debaixo de uma sociedade que aprovava a questão dos escravos. Que evangelho é esse que nenhuma transformação traz? Mas a verdade é que o evangelho não traz uma transformação de cima para baixo, ele subverte as estruturas de baixo para cima, de dentro do sistema. E isso é extremamente empolgante, porque isso diz respeito ao que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso diz respeito que nós, um com o outro, vivendo essa nova dinâmica, daqueles que foram renascidos em Cristo e estão debaixo do senhorio de Cristo, possuem o potencial de trazer transformação para a sociedade. Porque a vida de Cristo está se desenvolvendo em nós, a atitude de Cristo está se desenvolvendo em nós. Isso é extremamente revolucionário. Não é necessário esperar que um novo governo ascenda ao poder. A revolução está aqui como um vírus que pode, através de nós, ir caminhando silenciosamente e trazendo mudança e transformação. E é isso que a gente percebe lá em Filipos. É o que a gente tem até o momento. Indivíduos renascidos em Cristo, formando comunidade, dinâmicas de casas sendo transformadas, não é mais a dinâmica do império, não é mais a dinâmica da dominação, é uma dinâmica nova, é uma atitude nova que vem para trazer transformação. Lídia se converte, se batiza, assim como toda a sua casa. Isso já é de se esperar, porque a pessoa mais proeminente na casa, o chefe da casa, ele conduza todos aqueles que estão abaixo dele para a mesma fé que ele tem. Mas é super interessante que isso comece a acontecer dentro das casas. A gente encontra outro exemplo também, que é o carcereiro, que o Sandro citou na semana passada, que ele é responsável pela prisão de Paulo, e acontece algo sobrenatural quando Paulo está louvando ao Senhor, e as cadeias caem, e os presos fogem, e esse carcereiro vai tirar a própria vida. Mas Paulo diz, não faça mal a si mesmo, nós estamos aqui. Esse carcereiro também ouve a mensagem, esse carcereiro também responde e é batizado, uma nova vida se inicia nesse homem, e fala que assim como toda a sua casa. Então, percebe? 2 casas dentro da sociedade maior, 2 núcleos infectados por essa revolução que Cristo vem trazer, motivados a viver uma nova existência. Bom, até aqui a gente tem isso. Indivíduos renascidos em Cristo, Jesus, formando pequenas comunidades ao redor da vida e dos ensinamentos de Jesus. No verso 27 do capítulo 1, a gente encontra também algo interessante que está apontando para a igreja como sociedade alternativa dentro da sociedade maior. Diz assim, somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo. E essa palavra digna do Evangelho de Cristo, ela traz um sentido da vida do cidadão. O que é esperado do cidadão? Como ele deve se comportar na sua ética, na sua moral, na sua justiça? Então, vida digna de cidadãos daquela época, não que estavam mais agora dentro do império. Vida digna dos cidadãos da cidade de Deus, dos cidadãos do reino de Deus. E como eu disse, o foco é
olhar para a atitude, que é o modelo dessa vida digna, dessa vida do cidadão do céu, da cidade de Deus, do reino de Deus. Como que esse cidadão se comporta? O que motiva a sua ação? Qual é a sua conduta? Qual é o seu modo de ser? A atitude que dele se espera? Em Filipenses 2, do verso 1 ao verso 8, a gente encontra o modelo dessa vida, o modelo para esse cidadão, o modelo dessa revolução. E esse é o texto principal que a gente vai meditar nessa manhã. Filipenses 2, do 1 ao 8, diz o seguinte: portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo. Nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. E reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. O que a gente encontra aqui em Filipenses 2, a partir do verso 6, é um hino cristão anterior a Paulo. Então, é um hino cristão antigo, talvez influenciado pelos cânticos do servo sofredor de Isaías. E a gente encontra Paulo usando esse hino para que ele fosse o apelo, o modelo dessa vida revolucionária, que traz uma atitude revolucionária que ele está incentivando a igreja de Filipos a desenvolver. O verso 1, a gente encontra, então, o apelo, a súplica, a convocação. E ele diz assim: pelo conforto em Cristo, pela consolação no amor. E o amor aqui é o amor ágape, é o amor fraterno, é o amor entre irmãos. Tanto a palavra conforto em Cristo como consolação no amor, elas podem trazer o sentido também de um discurso persuasivo, uma súplica, uma convocação. Paulo está convocando o povo de Deus, a igreja de Deus, fazendo uma súplica a ele. Uma convocação em Cristo, um discurso persuasivo no amor, um discurso capaz de convencer. E ele diz, pela comunhão no Espírito. E aqui, comunhão no Espírito é koinonia, que traz o sentido de fraternidade, a comunhão entre irmãos, a comunhão fraterna. Então, o apelo dele é forte: conforto em Cristo, consolação no amor, comunhão do Espírito. Esse povo participa de um mesmo Espírito. Esse povo é animado por um mesmo Espírito. Um Espírito que tem o objetivo de produzir vida. Um Espírito que tem o objetivo de mudar as mentes, de mudar a forma de enxergar o mundo e de mudar a nossa atitude. E ele diz, por toda ternura e compaixão. E as palavras aqui, ternura e compaixão, elas dizem respeito a sentimentos daquilo que existe de mais profundo, lá dentro do nosso ser, do nosso âmago, lá dentro das nossas entranhas, por esses sentimentos tão profundos. E ele continua, no verso 2. Levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Então, Paulo está fazendo esse apelo pelo que existe de mais profundo, do sentimento mais profundo de amor e compaixão que nós podemos encontrar em Cristo, para que a gente se arme
do mesmo sentimento, do mesmo pensamento. Não que sejamos unânimes nos pontos de vista e nas opiniões, isso sempre vai haver divergência, porque cada um de nós é diferente. Mas nós somos unânimes no sentir, nós somos unânimes na alma, no amor, no pensamento, na opinião. E a partir do verso 3, ele vai descrever sobre qual é esse sentimento que a gente deve se colocar em acordo. Qual é esse sentimento que a gente deve ser unânime? Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo. No verso 4, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Então, essa dinâmica, dentro do contexto de vida desses nossos irmãos em Filipos, já é uma dinâmica de vida extremamente revolucionária. Nós estamos dentro de um império opressor, extremamente hierárquico, onde você tem que ocupar o seu lugar dentro da pirâmide social, se submetendo a quem está acima, porque você depende dele. E ele não domina para o seu bem-estar, ele domina para a opressão da sua vida e para o seu próprio bem-estar. E aqui está falando para deixar de lado a competição e a vanglória, mas numa atitude humilde, julgar o outro como superior a si mesmo. Se a gente podia estudar como que a sociedade funcionava naquela época, e algumas coisas iam clarear, e algumas coisas iam ficar mais confusas, mas uma coisa básica dá para perceber: considerar o outro como superior a mim mesmo. Isso é revolucionário lá atrás, e isso é revolucionário hoje aqui também. Cuidar dos interesses dos outros, não só dos meus. Isso é revolucionário lá atrás, mas isso é extremamente revolucionário hoje também. A verdade é que cada um cuida de si mesmo. A verdade é que cada um cuida dos seus próprios interesses. A verdade é que a gente cuida dos interesses nossos e da nossa família, e está tudo bem. Mas aqui está falando que foi criada uma nova comunidade de alguém que renasceu em Cristo para uma nova existência. Essa nova existência não comporta mais o jeito antigo de ser. Essa nova existência não comporta mais a vanglória. Essa nova existência não comporta mais olhar só para si mesmo. Essa nova existência está voltada para o outro. Essa é a atitude requerida dela. Nada façam por competição ou vanglória, mas com humildade considere o outro como superior a você. E você passa a cuidar não só dos seus próprios interesses. Essa é uma palavra-chave, não só na Bíblia, mas é uma palavra-chave nos nossos dias, porque nós vivemos consequências amargas de uma sociedade que não cuida das suas crianças, não cuida dos seus idosos, não cuida da sua natureza, não cuida do seu próximo, cuida só do seu próprio umbigo. E em todo esse tempo de humanidade, a gente já deveria estar convencido de que cuidar do próprio umbigo não é uma boa ideia, e não está levando a gente para nenhum lugar bom, mas está levando a gente para a ruína. Então, aqui tem algo extremamente forte e revolucionário, e que só pode acontecer de forma plena naqueles que renasceram em Cristo para uma nova existência, e que passam agora a desfrutar de novas relações. O verso 5, ele continua, e agora convocando, para a ação, para a atitude que de nós é esperada. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Sentimento aqui, ele pode trazer a ideia de pensamento, de entendimento. Então, a gente está sendo chamado, e agora vai ser apresentado o nosso supremo modelo de vida, de atitude, o mesmo entendimento, o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Mas a palavra aqui também pode trazer o sentido de ser do mesmo partido de alguém. Então, Paulo está convocando esses irmãos por aquilo que existe de mais profundo de amor e compaixão, para que eles deixem o egoísmo de lado e eles se armem do mesmo sentimento, do mesmo entendimento da vida de Cristo Jesus, que eles sejam do partido de Cristo Jesus. Então, para ser do partido de Cristo Jesus, tem, no final das contas, que ter a atitude de Cristo Jesus.
E aqui a gente vai entrar nesse hino que Paulo usou, né, no seu apelo. No verso 6, a gente encontra: ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus. E a palavra direito aqui, ela traz o sentido de apegar-se a algo pela força. Então, olha a atitude de Jesus. Ele é Deus, ele existe na forma de Deus, mas ele não se apega ao seu direito com força. E o que a gente mais gosta de fazer é se apegar ao nosso direito com força. É o meu direito, eu tenho direito a isso, e eu me apego aos meus direitos com força. Mas desse ato de se apegar aos seus direitos com força, não vai surgir vida nova. E no verso 7 continua: mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem, verso 8, abaixou-se, tornando-se obediente, até a morte sobre uma cruz. Aqui, quando a gente encontra forma de escravo, a palavra diz respeito ao escravo, ao servo, a pessoa de condição servil. Dentro da sociedade greco-romana, essa é uma posição que ninguém quer. Eu não quero ser o escravo, eu não quero ser o servo. E Jesus fala que ele se despoja, o texto fala que Jesus se despoja, consegue se esvaziar. Pensa só o quão importante é isso nos nossos dias, a capacidade de se esvaziar. Porque a gente não se esvazia de jeito nenhum. A gente se enche, se infla cada vez mais de coisas que nós possuímos, dos nossos direitos, da nossa razão. Mas Jesus é suficientemente Deus para conseguir fazer algo que é tão difícil para nós, se esvaziar. E aqui ele toma, né, tomando a forma de escravo. Então, não se apega com força à forma de Deus, mas toma a forma de escravo. E aqui esse tomando traz o sentido de pegar, de carregar, de agarrar. Então, pensa só que movimento que a gente sempre está acostumado a ouvir que Jesus fez. Ele se esvaziou da sua forma de Deus, seus direitos como um Deus. E ele se apegou a outra forma de escravo. Então você podia pensar, Jesus veio a esse mundo. Podia vir como um rei, como um governante, pleno de direitos, pleno de... esqueci como fala, privilégios. Não. Ele se esvazia da posição mais alta que existe no universo. E ele assume, dentro daquele contexto, a posição mais baixa que existia. E se agarra a ela, e carrega ela sobre si. Tornando-se semelhante aos homens. E o tornando-se aqui também é interessante, porque diz respeito a vir à existência, aparecer na história, apresentar-se em público. Então, olha só como que o Deus criador de todas as coisas, a força máxima do universo, o mantenedor de toda a vida, se apresentou na história, se apresentou em público. Calma aí, para se apresentar em público, todos nós temos que estar bem arrumadinhos, não é? Eu vim me apresentar hoje aqui em público, daí eu arrumei meu cabelo, coloquei a melhor roupa que eu tenho, passei o perfume, escovei o dente. Eu quero estar bem em público. Mas Jesus apareceu em público da forma de escravo. Ele, no verso 8, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Então, esse é o movimento que Jesus fez. Na forma de Deus, ele se esvazia, ele não se agarra a isso firmemente. Ele se torna homem, se torna escravo. E ele caminha num movimento para baixo, de tal forma que ele é obediente até o máximo, né, da entrega, a morte sobre uma cruz.
E esse é o exemplo, esse é o movimento. Essa é a atitude requerida daqueles que renasceram em Cristo e agora são povo de Deus, Assembleia do Deus vivo. Essa é a atitude que ia acontecer ali dentro da casa de Lídia, porque o pessoal renasceu em Cristo e agora eles têm um modelo. O modelo não é mais o imperador. Porque uma coisa interessante é que o imperador, naquele tempo, ele é divino. E ele espelha e reflete na sua vida o caráter da divindade. Ele reflete, ele espelha na sua vida o exemplo da ética e da moralidade. Ele é o supremo exemplo. Mas aqui entrou um outro senhor em cena, e trazendo um outro exemplo para desbancar o antigo, que dizia respeito a ser o primeiro, que dizia respeito a dominar, a estar por cima. E esse exemplo é o exemplo de se esvaziar, de estar por baixo, porque é dessa forma que a sociedade vai sendo restaurada, transformada, renovada. Novos indivíduos em Cristo, vivendo uma nova dinâmica de vida, tendo uma atitude inspirada por Cristo, motivados por profundos sentimentos de amor, de ternura, que tem em Cristo o seu exemplo maior. E isso está totalmente em conformidade com o que a gente encontra no relato dos evangelhos sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus fez culmina na entrega maior da sua vida na cruz, pela nossa salvação, pelos nossos pecados, pela nossa justificação, pela paz com Deus. Mas a vida toda de Jesus vai quebrando paradigmas daquela sociedade e vai quebrando paradigmas da nossa sociedade. A gente encontra em Lucas 22, 24 a 27, esse movimento contrário, algo que a gente pode chamar da ética do eu depois. Então, Lucas 22, 24, diz o seguinte: houve também uma discussão entre eles, entre os discípulos de Jesus, né? Qual seria o maior? Tá bom, essa discussão está em perfeita harmonia com o pensamento da sociedade vigente. Qual é o maior? É isso que eu quero saber. É isso que me interessa. Eu quero saber qual é o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Então, esse é o título do imperador. Ele é o supremo benfeitor. Mas aqui está falando que eles dominam e tiranizam. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário. Então, percebe como traz a ideia de algo separado, algo santo, dentro da sociedade maior? Aqui fora é assim, mas quanto a vós, vai ser ao contrário. Então, os seguidores de Jesus, eles são a comunidade do contrário. O maior, verso 26, né, seguindo, o maior dentre vós, torne-se como uma jovem, e o que governa, como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Então, aqui é extremamente básico, com certeza a gente já ouviu esse texto milhares de vezes, mas extremamente transformador. Quem é maior? O que está à mesa sendo servido ou o que está servindo às mesas? É claro que o que está à mesa é o maior, assim como hoje também é. Mas Jesus disse: mas eu estou entre vós como aquele que serve. Jesus está reunido com seus discípulos e ele se levanta da mesa. O Evangelho de João apresenta isso. Ele tira a sua capa, ele se esvazia, ele está dramatizando aquilo que ele havia feito, de se tornar homem. Ele põe uma toalha ao redor da cintura e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Mas Pedro fala: não, isso está errado, isso não funciona assim, isso não está certo, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus responde: mas se eu não lavo os seus pés, você não tem parte comigo,
porque você vai continuar vivendo o antigo sistema ainda. E depois ele fala, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Então vocês devem ir e fazer o mesmo. Jesus está inaugurando um novo tempo, uma nova forma de se relacionar, firmada, fincada no serviço, não em ser servido. E é isso que vai trazer revolução, e é isso que vai trazer transformação. Ele é o supremo exemplo. E cada vez que eu e você seguimos esse exemplo do serviço, nós estamos dramatizando com o nosso serviço o movimento que o Deus Todo-Poderoso fez em seu Filho Jesus. Ele se esvaziou, ele se tornou servo, ele está à mesa como aquele que serve. E se nós dramatizamos isso na nossa vida em comunidade, isso vai exercer um poder na sociedade, porque isso vai ser como uma luz que vai brilhar. Isso vai ser como uma proposta de uma nova vida, a proposta de uma nova forma de caminhar. E é isso que Paulo vai falar aqui em Filipenses 2, do 15 ao 16. Se vocês, meus amigos, isso não é Paulo, isso sou eu interpretando, viverem essa nova dinâmica, daqueles que renasceram em Cristo para uma nova existência, que agora são pautados por esse supremo exemplo de serviço. Se vocês viverem essa atitude que Cristo Jesus teve, de tirar a capa, de pegar a toalha, de se abaixar como servo, vocês vão se tornar, é o que fala o verso 15, irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra da vida. Então, se a gente conseguir permanecer firmes na atitude de Cristo Jesus, de ser servo, nós seremos, nessa sociedade má e pervertida, um astro, uma estrela brilhando e apontando uma nova forma de vida. Será um testemunho daquilo que Deus fez em Cristo. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. A vida, o serviço para o benefício do outro. Isso é a proposta, essa é a atitude requerida de nós. E Paulo está convicto disso. Porque se você seguir lendo a carta aos Filipenses, você vai percebendo os profundos laços de afeto que existem entre Paulo e essa comunidade. Ele diz que se o próprio sangue dele fosse derramado sobre a fé, sobre o serviço desses irmãos, como uma oferta, ele iria se alegrar. Ele convida esses irmãos à alegria. Alegrai-vos. E eu estava pensando um pouquinho aqui antes que essa alegria que Paulo está convidando, ela não é essa alegria boba, sem fundamento, essa alegria... Por que você está alegre? Eu estou alegre porque Jesus fez eu alegre. Não, eu estou alegre porque eu vivo uma nova vida em Jesus. E essa nova vida se expressa no serviço com o meu irmão. Isso só tem um fruto, a alegria, a felicidade. Não é esse o objetivo de todo contrato social? Não é esse o objetivo de todo pensamento filosófico, de toda reflexão ética? A alegria, a felicidade? E Paulo está falando, gente, eu encontrei a alegria, a felicidade, e ela não está em ser servido. Ela está em se esvaziar e se tornar como nosso mestre, servo. Se a gente comprar essa ideia, isso é revolucionário. Nós vamos encontrar a alegria, não em receber, mas em dar.